Se você vive no mesmo mundo que eu e de 7 outras bilhões de pessoas, você provavelmente se deparou com nutricionistas, educadores físicos, blogueiros, influencers, tá todo mundo falando sobre o documento que os Estados Unidos liberou, falando sobre as recomendações nutricionais para os americanos. Por conta disso, eu resolvi ler junto com vocês todo o documento que tem 10 páginas, sendo uma delas a capa, então definitivamente não é longo, e já me traz um pouco de receio aqui, porque eu vou abrir com vocês o do Brasil, e olha só, o nosso documento do Ministério da Saúde tem 158 páginas e tem uma baita informação contida aqui, destrinchando todo o conteúdo, mas beleza, vou sem preconceito, vou sem julgamentos, vamos ler juntos aqui, vamos ver o que tem de bom, vamos ver o que tem de ruim, se é que tem algo de ruim, se é que tem algo de bom, não sei, vou ler junto com vocês, por enquanto só vi a galera se matando nos comentários, então vamos ler isso juntos, mas antes, por gentileza, like no vídeo, inscrição no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhuma notificação. Bora, que eu vou passar página por página. Bem-vindos às Diretrizes Alimentares para Americanos 2025-2030. Estas diretrizes representam a reformulação mais significativa da política federal de nutrição da história da nossa nação. Para tornar a América saudável novamente, precisamos retornar ao básico, concordo. As famílias americanas devem priorizar dietas baseadas em alimentos integrais e ricos em nutrientes, proteínas, laticínios, vegetais, frutas, gorduras saudáveis e grãos integrais. Pô, espetacular essa introdução, tá? Aliado a uma redução drástica no consumo de alimentos ultraprocessados, bom, repletos de carboidratos refinados, bom, açúcares adicionados, excesso de sódio, gorduras não saudáveis, como as saturadas, e aditivos químicos. Essa abordagem pode mudar a trajetória de saúde de muitos americanos. Beleza. Os Estados Unidos estão em meio a uma emergência de saúde. Quase 90% dos gastos com saúde são destinados ao tratamento de pessoas com doenças crônicas, a maioria delas sendo totalmente correlacionada com a obesidade. Muitas dessas doenças não são predisposição genética, são resultado previsível da dieta americana padrão. Nossa, a dieta americana é completamente horrível. Uma dieta que ao longo do tempo tornou-se dependente de alimentos altamente processados e associada a um estilo de vida sedentário. As consequências têm sido devastadoras, mais 70% dos adultos americanos estão com sobrepeso ou obeso. Tá, vamos lá, vamos para a parte da nutrição. Estamos reestruturando o nosso sistema alimentar para apoiar os agricultores, pecuaristas e empresas americanas que cultivam e produzem alimentos de verdade. E o governo Trump está trabalhando para garantir que todas as famílias possam pagar por isso. Nossa, eu, assim, não tenho tanto contato com guidelines mundiais, né, mas definitivamente não me parece uma coisa comum citar o presidente no meio de uma guideline. Mas beleza. Estamos recolocando comida de verdade no centro da dieta americana. Comida de verdade que nutre o corpo, restaura a saúde, uma frasinha de coach aqui. Sob a liderança do presidente Trump, de novo, cara. Estamos restaurando o bom senso, a integridade científica e responsabilidades políticas federais de alimentação e de saúde. Estamos recuperando o pirâmide alimentar, desenvolvendo a sua verdadeira proposta de educar e nutrir a todos. Cara, assim, eu não tô aqui para dar opinião política, tá? Mas acho que se vocês raciocinarem junto comigo, seria um tanto quanto problemático se no guia alimentar da população brasileira tivesse escrito alguma coisa parecida com: devido ao presidente Lula, nós tivemos uma grande mudança na alimentação do brasileiro. Ou, devido ao presidente Bolsonaro, nós tivemos uma grande mudança. Cara, isso é problemático, pelo menos eu enxergo dessa forma. As diretrizes convocam todos os americanos a consumirem mais alimentos de verdade, eles apelam a agricultores, pecuaristas, blá blá blá. Juntos podemos mudar nosso sistema alimentar, afastando das doenças crônicas e aproximando da densidade nutricional. Robert Kennedy Jr., polêmico. Como a quantidade certa para você? A quantidade de calorias que você precisa depende da sua idade, sexo, altura, peso e nível de atividade física. Muito bom. Preste atenção ao tamanho das porções, principalmente de alimentos e bebidas com alto teor calórico. Muito bom. A hidratação é um fator fundamental para a saúde em geral. Escolha água com gás ou sem gás e bebidas sem açúcar. Até aqui, beleza. Priorize alimentos proteicos em todas as refeições. Não sei se isso faz tanto sentido. Vamos ler. Priorize alimentos proteicos de alta qualidade, ricos em nutrientes, como parte de um padrão alimentar saudável. Consuma uma variedade de alimentos proteicos de origem animal, incluindo ovos, aves, frutos do mar e carne vermelha, bem como uma variedade de alimentos proteicos de origem vegetal, incluindo feijões, ervilhas, lentilhas, leguminosas, nozes, sementes e soja. É muito bom a parte do vegetal. Eu achei que eles iam se limitar à parte animal aqui, mas é importante citar isso porque são alimentos mais saudáveis, tá? Em relação à matriz alimentar, são mais ricos em fibras, tem carboidratos de excelente qualidade, enfim. Na verdade, eu não sei se eu posso julgar eles superiores, não sei se eu posso colocar essa coisa de um alimento superior ao outro, mas existe uma gama de nutrientes, como por exemplo carboidratos e fibras, que não estão presentes nas proteínas de origem animal de forma predominante, pelo menos. Troque os métodos de fritura por imersão com métodos de cozimento,
muito bom. Consuma carne com pouco ou nenhum aditivo, açúcares, carboidratos refinados ou amidos, aditivos químicos. Prefere tempero com sal, especiarias e ervas, beleza? Meta de ingestão de proteína: 1,2 a 1,6 gramas de proteína por quilograma de peso corporal ao dia, ajustando conforme necessário com base nas necessidades calóricas individuais. Então aqui para mim não faz tanto sentido, pessoal, porque esse aumento de proteína, esse range, por exemplo, de 1,6 está muito correlacionado com o que é a dieta de hipertrofia muscular. Vocês podem pensar, poxa, mas as pessoas então vão conseguir mais massa muscular. Qual que é o problema disso? O problema é que essa ingestão de 1,6 grama quilo definitivamente não vai levar a pessoa a construir massa muscular se ela não tem uma frequência boa de treinamento resistido. Então não adianta você subir muito essa proteína e fazer com que essa pessoa tenha, por exemplo, de forma quase involuntária, um aumento da ingestão de gordura saturada. Isso definitivamente é problemático e, claro, toma lugar do que seriam carboidratos ricos em fibras, por exemplo. Então essa recomendação aqui pode... 1,2 até vai lá, porque a gente está em um 0,8 até 1 grama quilo, então 1,2 não seria problemático, mas 1,6 seria basicamente 2x, né, duas vezes a recomendação padrão que a gente tem na RDA. Então talvez isso daqui seria uma recomendação que eu não concordo tanto assim. Vou achar um pouquinho a câmera aqui. Consumir laticínios. Muito bom. Ao consumir laticínios, prefiro os integrais. Nossa, isso vai muito contra a maioria, gigantesca maioria das recomendações atuais. Sem adição de açúcares. Os laticínios são uma excelente fonte de proteínas, gorduras saudáveis, vitaminas e minerais. Meta de consumo de laticínios: 3 porções por dia, como parte de uma dieta padrão de 2.000 calorias, ajustando conforme necessário com base nas suas necessidades calóricas individuais. Pô, laticínios desnatados, eles acabam conferindo vantagem justamente pelo fato de eles não conterem tanta gordura saturada, e aqui eu começo a entender as pessoas que fizeram a crítica de que esse documento parece, ainda não disse nada explícito, né, mas parece fazer um certo incentivo, na verdade, ao que seria o consumo de gorduras saturadas, né? Seu intestino contém trilhões de bactérias e outros micro-organismos, formando o microbioma. Uma dieta saudável contribui para um microbioma equilibrado e uma digestão saudável. Alimentos altamente processados podem perturbar esse equilíbrio, enquanto vegetais, frutas, alimentos fermentados e alimentos ricos em fibras favorecem o microbioma diversificado, que pode ser brilhante com a sua saúde. Espetacular essa parte. Coma frutas e verduras ao longo do dia, muito, muito bom isso daqui. Consuma uma variedade de alimentos coloridos, consuma frutas e verduras inteiras em sua forma original, vegetais ou frutas congelados, desidratados ou enlatados com pouco ou nenhum açúcar adicionado também pode ser boas opções, se preferir tempere com sal. Suco 100% de frutas ou vegetais devem ser consumidos em porções limitadas ou diluídos em água. Bom, porque o suco não é exatamente uma coisa que é considerada não saudável, mas ao mesmo tempo é melhor a gente manter a matriz de fibras que a gente tem, por exemplo, na fruta na sua forma íntegra, né? Meta de consumo de frutas e vegetais para uma dieta de 2.000 calorias, como as suas necessidades calóricas individuais. Vegetais 3 porções por dia, frutas 2 porções ao dia. Pô, isso daqui eu colocaria um pouco para cima, na faixa de 3 a 5 frutas por dia. Definitivamente isso não vai atrapalhar as calorias de uma dieta, mas talvez, é o que a gente acabou de comentar, talvez isso esteja abaixo para que possam se encaixar porções maiores de carnes e laticínios integrais, que vão aumentar as calorias, é claro, porque serem mais gordurosos. Isso faz com que a gente perca um pouco dessa disponibilidade de porções de frutas. Então aqui a gente tem 5 no total, tá bom, mas assim, eu colocaria mais frutas aqui. Incorpore gorduras saudáveis. As gorduras saudáveis são abundantes em muitos alimentos integrais, como carnes, aves, ovos, frutos do mar ricos em ômega 3, nozes, sementes, laticínios integrais, azeitona. Cara, tem coisas contrastantes aqui, porque a gente tem as gorduras saturadas e insaturadas, e aqui ele está colocando todo mundo no mesmo barco, porque as nozes, as sementes são predominantemente gorduras insaturadas, ao mesmo tempo em que as carnes, por exemplo, têm a predominância em gordura saturada. Ao cozinhar ou adicionar gorduras às refeições, priorize óleos com ácidos graxos essenciais, como o azeite de oliva. Outras opções incluem manteiga ou sebo bovino. Mesmo problema que a gente acabou de ver, tem um contraste completo entre o azeite de oliva, que tem correlação direta com inclusive emagrecimento, aumento dos níveis de saciedade. Epidemiologicamente se mostra uma gordura que favorece a perda de peso, e a manteiga, o sebo bovino, são gorduras com teor completamente saturado, tendem a impactar até mesmo a sensibilidade à insulina, podem impactar o perfil lipídico, enfim. Em geral, o consumo de gordura saturada não deve ultrapassar 10% do total de calorias diárias. Mas aqui a coisa contrasta por completo, pô. Ele tá recomendando manteiga, sebo bovino, carne e laticínios integrais de um lado, e do outro ele recomenda que não ultrapassemos o 10% do total de calorias diárias proveniente de gordura saturada. Isso daqui definitivamente não está conversando um lado com o outro aqui. Limitar significativamente o consumo de alimentos ultraprocessados ajudará a atingir essa meta. Não, beleza, tu vai comer uma Nutella ali, tu tem uma porrada de gordura saturada, mas a manteiga é tão problemática quanto, se não mais, e definitivamente é um alimento aqui que não deve ser recomendado o seu consumo diário.
ou pelo menos não em altas quantidades, né? São necessárias mais pesquisas de alta qualidade para determinar quais tipos de gorduras alimentares melhor contribuem para a saúde a longo prazo. Aqui dá para perceber que assim, eles estão recomendando a moda caralho. Não tem nenhuma evidência robusta que eles estão usando para agregar essa questão da gordura saturada como benéfica à saúde. E provavelmente eles escreveram isso daqui, pelo menos eu tenho comigo que isso está descrito, porque eles estão tentando colocar uma certa dúvida de que a gordura saturada possa ser boa. Porque tudo que a gente tem publicado até hoje é que a gordura saturada é uma gordura que vai prejudicar o que são níveis de perfil lipídico, resistência à insulina, como a gente acabou de comentar, ao mesmo tempo em que as gorduras mono, poliinsaturadas, têm correlação inversa com níveis elevados de colesterol total, tem correlação inversa com resistência à insulina, ou seja, favorece a sensibilidade à insulina, enfim, são coisas que não fazem muito sentido para mim. De preferência aos grãos integrais, de prioridade aos grãos integrais ricos em fibras, reduza significativamente o consumo de carboidratos altamente processados e refinados, como pão branco, opções de café da manhã prontas para consumo ou embaladas, tortilhas e farinhas e biscoitos. Porções recomendadas de grãos integrais, 2 a 4 porções por dia, ajustando conforme necessário com base em suas necessidades calóricas individuais. Beleza, 2 me parece baixo, 4 é um número bem ok. Mas um range de 3 a 5 aqui me agrada mais, mas não é a parte que eu mais vejo problema, não. Eu vejo muito mais problema, por exemplo, em consumir 2 frutas por dia, ao invés de uma faixa de 3 a 5, do que limitar os grãos integrais aqui a 2 a 4. Limitar o consumo de alimentos altamente processados e açúcares adicionados. Evite alimentos altamente processados, embalados, preparados, prontos para consumo ou outros alimentos salgados ou doces, como batata frita, biscoito e doces que contêm adição de açúcares e sódio. Muito bom. Em vez disso, priorize alimentos ricos em nutrientes e refeições preparadas em casa. Ao comer fora, escolha a opção rica em nutrientes, beleza? Limite o consumo de alimentos e bebidas que contêm aromatizantes artificiais, corantes à base de petróleo, conservantes artificiais e adoçantes nutritivos de baixa caloria. É, limitar, beleza, porque assim, é aquela coisa, né? Não vai te matar, não vai te trazer câncer ou coisa parecida, mas ainda assim a gente tem as limitações em relação ao consumo desenfreado, que são justamente aspectos correlacionados, por um exemplo, ao que é a nossa adaptação de paladar. Então a gente começa a ficar muito condicionado a querer o alimento doce, o paladar mais doce. Isso em algum momento pode desfavorecer o consumo de alimentos in natura e minimamente processados, como por exemplo frutas, legumes e verduras. É aquela pessoa que consome tanto adoçante, tem tanto doce na sua boca, que a hora que ela vai comer uma maçã, a maçã parece estar com gosto de água, mas não é porque a maçã está com gosto de água, é simplesmente pelo fato de que aquela pessoa não consegue lidar com um paladar que não seja tão doce assim, né, artificialmente. Evite bebidas açucaradas, como refrigerante, suco de fruta e bebidas energéticas, aquilo que a gente já comentou. Embora nenhuma quantidade de açúcares adicionados ou embora os adoçantes não nutritivos sejam recomendados ou considerados parte de uma dieta saudável ou nutritiva, uma refeição não deve conter mais de 10 gramas de açúcares adicionados. Caramba, mas se a gente for colocar aqui 10 gramas por refeição, dá 40 gramas de açúcar por dia, considerando, por exemplo, 4 refeições ao dia, 30 gramas considerando 3 ao dia, tá, talvez não tenha sido a melhor dica que eles deram nesse documento, sem dúvidas. Ao escolher lanches, os limites de açúcar adicionado devem seguir as recomendações da FDA para alegações saudáveis. Beleza, aqui é mais burocracia, né? Açúcares adicionados, para ajudar a identificar as fontes de açúcares adicionados, procure ingredientes que incluam a palavra açúcar ou xarope. Muito bom. Podem ser encontrados em diferentes nomes aqui: destrose, frutose, glicose. Maravilha, muito bom isso daqui. Alguns alimentos e bebidas, como frutas e leite puro, contêm açúcares naturais. Açúcares presentes nos alimentos não são considerados açúcares adicionados. Beleza. Limitar o consumo de bebida alcoólica, consuma menos álcool para uma melhor saúde geral, muito bom. Pessoas que devem ser completamente evitadas. O consumo de álcool inclui mulheres grávidas, pessoas em recuperação e transtorno por uso de álcool, que não conseguem controlar o consumo, beleza. Quantidade de álcool que consomem e uso de medicamentos ou a presença de condições médicas que podem interagir com o álcool são fatores importantes. Para aqueles com histórico de familiar de alcoolismo, é fundamental ter cautela com o consumo de álcool, muito bom. Sódio e eletrólitos são essenciais para hidratação. A população em geral com 14 anos ou mais deve consumir menos de 2.300 mg de sódio por dia. Muito bom. Indivíduos com muito ativos podem se beneficiar de uma maior ingestão de sódio para compensar as perdas por transpiração. Isso daqui é uma coisa muito pouco presente em documentos. Gostei muito deles serem colocados aqui. Alimentos altamente processados com alter de sódio devem ser evitados. Beleza aqui. Populações especiais e considerações. Aí eles falam sobre a primeira infância. A gente pode pular essa parte porque não é da nossa bolha, do nosso nicho. Introdução alimentar, infância intermediária, adolescência. Aqui nos adolescentes eles falam para recomendar o consumo de laticínios, vegetais folhosos, alimentos de origem animal, bebidas energéticas e evitar alimentos ultraprocessados. Nada muito diferente do que a gente viu, né? Proteína, cálcio e ferro, especialmente meninos devido à menstruação. Cálcio e vitamina D são importantes para o desenvolvimento ideal da massa óssea. Beleza. Os participantes aprendem a fazer compras e cozinhar os alimentos para que aprendam a fazer escolhas alimentares. Muito bom. Início da vida adulta, seguir as diretrizes alimentares basicamente. E acabou, pessoal. Aqui embaixo eles falam de vegetarianos e veganos, indivíduos com doença crônica, idosos, mulheres grávidas, enfim. Mas, pra ser muito sincero, eu achei que rolou um terrorismo extra aqui com essa guideline. De fato, eu tenho comigo que tiveram alguns fatores um tanto quanto confusos, como, por exemplo, de um lado de uma tabela eles recomendarem um consumo abaixo de 10% da quantidade de gorduras saturadas
em relação às calorias totais, e ao mesmo tempo, do outro lado da tabela, eles estão falando para consumir carne, sebo e coisas parecidas com isso, manteiga. Então, minimamente confuso, me parece que de fato eles tentaram aqui dar um jeito de colocar as gorduras saturadas como uma fonte recomendada de gordura, mas é impossível uma guideline não citar o quão prejudicial são as gorduras saturadas para o corpo humano, e por conta disso eles acabaram colocando que todas as guidelines até o presente momento colocam que é a limitação da ingestão de gorduras saturadas. Mas, sinceramente, talvez seja o maior problema, e a base da guideline é muito boa e não muito diferente do que a gente já tinha na guideline americana anterior, que é a recomendação do consumo de frutas, legumes, verduras, cereais integrais. Então, sinceramente, eu acho que rolou um terrorismo meio forte aqui com essa guideline. Tem correção de rota, eu acho que isso é uma coisa que pode ser corrigida na próxima publicação em relação às gorduras saturadas, por exemplo, mas definitivamente não é a coisa que mais me gerou alarde na vida, e definitivamente a interpretação dos carnívoros que perceberam essa guideline como vamos consumir carne, gordura, manteiga desenfreadamente. Essa interpretação definitivamente não está aqui, nem é citado algum tipo de dieta carnívora ou coisa parecida, então definitivamente é outra extrapolação que o pessoal faz. Como sempre, o mundo no 880 e a gente precisa encontrar um 55 ou coisa parecida com isso, né? Pessoal, se você gostou desse vídeo, like por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder mais nenhuma notificação e lembre-se, essa guideline é para um público geral. Se você quer uma dieta personalizada para você, a nossa consultoria de 2026 está aberta. Para você que quer melhorar sua composição corporal, emagrecer, ganhar massa muscular, entre em contato através desse QR Code, é só você tirar um print aqui e depois acessar ou simplesmente colocar teu celular aqui com a câmera que você vai direto para o WhatsApp do nosso consultório para que a gente consiga te entregar todas as informações, beleza? Tamo junto, até breve e